Na aula de hoje a gente vai ver estruturas de repetição. A ideia de uma estrutura de repetição é executar uma linha ou um bloco de código várias vezes. Então, por exemplo, ao invés de eu, sei lá, se eu quiser printar várias vezes o número 1, ao invés de eu escrever várias linhas, a gente pode usar estruturas de repetição para executar esse código várias vezes. Então, a primeira delas seria o while. O while ele vai executar um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Então, seria o equivalente de aqui teria uma condição e depois um bloco de código aqui. Um bloco de código. Então, a ideia é que enquanto essa condição for verdadeira, o bloco de código vai ser executado. Um exemplo prático seria fazer sei lá, um contador. Então, a gente declara uma variável contador. Daí, enquanto o contador for menor do que 5, já vai printar o número do contador e somar 1 ao contador também. Então, isso aqui, quando a gente executar, vai rodar o. Vamos simular a execução para entender o que está acontecendo. Então, o código começa ali, então vemos aqui a variável contador é declarada com 0. Depois disso, chegamos na checagem da condição. Então, nós vamos verificar. Contador é menor do que 5? Se o contador for menor do que 5, vamos executar o código que está aqui. Se não, ele vai só ignorar. Então, contador é menor do que 5, porque contador é igual a 0 e 0 é menor do que 5. Então, ele vai entrar nesse bloco de código para executar ele. Daí, ele vai imprimir o contador, que seria 0, e depois vai somar 1 ao contador. Ao chegar ao fim do bloco de código, ele vai verificar a condição novamente. Então, contador é menor do que 5. Como contador era 0, mas somamos 1. Então, agora o contador é igual a 1. 1 é menor do que 5 ainda, então a condição continua sendo verdadeira. Então, o bloco de código é executado ainda. Repete novamente. Ele vai printar o valor novo, que seria 1, e somar 1 ao valor do contador. E verificando novamente a condição, que agora o contador é igual a 2, a condição continua sendo verdadeira. Então, ele continua executando o bloco de código. Isso vai continuar até que, eventualmente, o contador vai chegar. O valor do contador vai ser 4. Ele vai imprimir 4 e vai adicionar 1, que vai dar 5 no contador. Agora, quando a gente for verificar a condição, 5 é maior do que 5? Não. Aqui no caso é maior, não maior e igual. Se fosse maior e igual, seria verdadeiro. Mas como é só maior, 5 não é maior do que 5. Então a condição é falsa e ele não vai executar o código que está aqui dentro. Uma coisa importante quando a gente estiver usando loops do tipo while é verificar que a condição ela vai ser satisfeita em algum momento. Porque digamos que essa linha aqui não exista. Ao executar esse código, ele vai ficar nesse loop infinitamente, porque essa condição nunca vai ser satisfeita. Não existe nada dentro desse bloco de código que vai alterar essa condição, porque o contador nunca vai ser maior do que 5, já que a gente nem está alterando o valor de contador. Então, isso aqui ficaria em execução para sempre. É importante evitar isso, para que o código funcione corretamente. O outro tipo de estrutura de repetição é o loop for. E o loop for é utilizado para iterar sobre uma sequência de itens, como por exemplo uma lista ou um valor numérico. É, então vamos utilizar valores numéricos primeiro. Um loop for ele é composto, ele tem um pouco mais de sintaxe. Primeiro a gente coloca um nome para uma variável e depois um intervalo que ela vai percorrer. No caso aqui vamos fazer desse jeito. O que significa isso? Range
5 significa que ele é um intervalo que vai de 0 até 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma função do próprio GDScript. Então, seria o equivalente a isso aqui, numa listinha. Então, seria isso, basicamente. E o nosso i vai ser como se fosse uma variável que vai assumir o valor dessa lista aqui. Então, vamos lá. É, se eu colocar aqui um print i, é, isso aqui vai ser, ele vai executar enquanto tiverem elementos nessa lista aqui. Então, que seria o equivalente a isso aqui. Então, na primeira execução, o primeiro valor de i é o primeiro valor da lista, que é 0. Então, ele vai printar 0. Aí, no final do bloco, ele volta para cá e enquanto ainda tiverem elementos dentro dessa lista, ele vai continuar a execução. Então, agora, ele vai executar com o valor 1. Então, ele vai printar 1 e agora repete esse loop por um tempo. Então, agora do próximo seria o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, ele vai printar 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, perdão. O range 5 iria de 0 até 4. Então, seria 0, 1, 2, 3, 4. Nós também podemos iterar sobre listas de outros tipos de variáveis, não apenas intervalos numéricos. Por exemplo, se eu passar aqui uma lista de strings, então vamos, sei lá, colocar espada, escudo e poção. Aqui nesse código ele vai fazer o mesmo, ele vai expressar o mesmo comportamento. Então, primeiro o valor de I vai ser espada, depois vai ser escudo, depois vai ser poção. A gente também pode usar as palavras break e continue para manipular como funciona o nosso código dentro das estruturas de repetição. Então, por exemplo, se eu quiser, nesse exemplo aqui, vamos colocar até 10. Então, caso eu queira interromper, digamos que por algum problema no mundo real, se o valor de i for igual a 5, eu quero que esse loop pare, porque isso não pode acontecer. Então, o que nós podemos fazer é utilizar o conhecimento de condicionais da nossa última aula e fazer if i for igual a 5, então nós vamos break. Isso aqui, break seria um termo equivalente a frear, parar, etc. Que caso isso aqui essa condição seja verdadeira e ele chegue no break, ele vai simplesmente sair do loop automaticamente. Então, por exemplo, se eu colocar esse print aqui estaria fora do loop, para ficar mais claro aqui. Então, tipo, é, ele vai entrar aqui, então vai executar o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Daí quando chegar no 5, ele vai quebrar o loop e vai vir para cá direto. Existe outra palavra também que a gente pode usar, que seria o continue, que o continuous, ele ignoraria, seria como se fosse o break, ao chegar aqui ele não vai continuar a execução, mas ao invés de ir para fora do loop diretamente, ele vai simplesmente pular para o próximo elemento da lista. Então aqui ele continuaria imprimindo ainda. Também é possível ter um loop dentro do outro, também conhecido como loop aninhado. Então, isso aqui é um loop que vai de 0 até 2, e esse aqui vai de 0 até 9. Então, aqui ele vai executar 10 vezes, aqui ele vai executar 3 vezes. Mas como está um dentro do outro, aqui vai executar, tipo, vai começar aqui, daí ele vai executar aqui uma vez, daí duas vezes aqui, daí três vezes aqui. Daí terminou, então ele volta para o i, executa a segunda vez aqui,
1, 2, 3. Então isso aqui é interessante, às vezes, quando estamos lidando com matrizes ou grades, como a gente vai usar no nosso desenvolvimento do jogo no futuro.